Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está aí fora. Meu nome é João Júnior e eu vou colocar minha tela aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Demis, já estão vendo aí, já? Já está sendo compartilhado aqui. Pode tocar aí. Pessoal, boa tarde. Meu nome é João Júnior. Vou me apresentar logo agora. Vou falar sobre o tema API. A ideia dessa apresentação é desmistificar, né? Tirar o conceito de que a API é um mito, muito para o pessoal que nunca trabalhou com API. Então, a gente vai ver e vai ter várias informações que a gente não vê em todo lugar, que a gente não aprende sozinho, é um pouquinho difícil o caminho das pedras. A ideia é simplificar esse caminho das pedras. Então, meu nome é João Júnior, para quem não me conhece aí, eu criei um blog chamado Feral Tests lá em 2012 e entrei para a comunidade nacional aí nessa época e comecei a conversar com várias pessoas da área. Fiz minha primeira palestra no TDC em Floripa, falando sobre profissional de qualidade. O... Além disso, criei alguns eventos também, o iTest, que foi em 2014, foi praticamente, a gente teve um hiato aí, desde o Test Day que aconteceu em São Paulo, a gente teve um hiato aí de 2 anos sem acontecer um evento focado só em testes de software. A gente tendo o TDC, né, no Brasil inteiro, mas um evento só focado em teste de software veio acontecer em 2014, após o Test Day, o iTest. Depois dele surgiram vários eventos nacionais aí. Nós também tivemos o Oktoberfest em Florianópolis em 2015 e criei a primeira revista de testes do Brasil, a Revista do Mundo dos Testes. Em 2016 criei um pocket evento chamado TestX, que eu levo para faculdades. Este evento acontece em algumas faculdades e pode acontecer na sua cidade, se você quiser procurar aí. Em 2017, recriei a comunidade de teste de software aqui em Uberlândia. Lá em 2014, eu tinha criado a comunidade de teste de software em Uberlândia, mas a gente unificou com o BH. Então, a gente fundiu essa comunidade de teste de software de Uberlândia com o BH e deu o nome de Grupo de Teste de Software MG. Aí ficou eu aqui e o Fredão em BH movimentando a área em Minas Gerais. A gente perdeu meio contato, a comunidade não estava andando muito, então eu decidi fundar a comunidade Uberbug para fazer dentro de casa o trabalho, né? Hoje a comunidade Uberbug conta com mais de 200 pessoas no WhatsApp, no no Instagram e em todas as outras redes sociais. A gente vai fazer o evento nacional Uberbug, desculpa, Expo, dia 22 de agosto. Convido todo mundo para ver, dia 22 de agosto. E também participei da criação do Uberhub. O Uberhub é um ecossistema aqui de Uberlândia, que une empresas, iniciativas, startups, todo meio de inovação e empreendedorismo. Em 2019, fiz a Copa TI Your Power, foi o primeiro evento de futsal para mulheres da área de TI do Brasil. Esse ano a gente vai ter novamente, começa agora dia 29 de fevereiro e vai até 25 de abril, um evento aos sábados que ocorre com futsal e também palestras. A gente, em março, vai ter palestras em todas as terças-feiras, no Meetup Copa de Your Power. Este Meetup a gente fala sobre mulheres na área de tecnologia, para dar voz e tentar desmistificar
tentar tirar um pouquinho aí do que acontece no dia a dia. Quem quiser pode me procurar aí depois, eu mando vídeos, mando fotos. Quem quiser pode procurar no Instagram da Copa TI também. O que é o Experience? O ano passado eu participei da organização do que é a Experience, foi show, foi o maior evento do Brasil em 2019. A gente teve quase 20 palestras, 2 áreas, mais de 450 pessoas envolvidas. Esse ano a gente vai tentar quase dobrar esse tamanho, então a gente vai fazer um evento super bacana para ser assim, um evento de referência do Brasil para fora também. Então, fiquem ligados aí que a gente vai ter o QA Experience Online, dia 7 e 8 de abril, para fazer o esquenta do QA Experience presencial. E 2020 vem isso daí, né? Também estarei no TDC BH, em Belo Horizonte, dia 18 de abril, na trilha de testes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre APIs. É muito ruim, cara, é muito ruim. Vou abrir minha câmera aqui de novo. Ô, Demis, você tá por aí? Tô sim, João, pode falar. Cara, é muito ruim fazer apresentação assim que você não tem interação. Por isso que eu não participo muito de eventos online. Eu gosto muito do tete a tete. Em 2015 eu tornei minha startup. Eu tornei o Foraltestes uma startup. Muita gente me pedia para fazer curso online, coisas online. E eu, particularmente, nunca quis, porque eu gosto da conversa, da interação. E bem difícil, viu, fazer palestra online. Demis? Aí, ó, Opa, tô parece que aqui. você fala sozinho e tal. Eu Tô vou te aqui. chamar para interagir toda hora, viu? Não, tô aqui, tô de microfone aberto. Você quer que a Você galera vai vai. mandando pergunta, eu vou fazendo pergunta durante sua apresentação, não tem problema. Perfeito. Você vai ser a voz do povo. Vamos lá. Mandar um abraço aqui para quem está assistindo. Olha lá, Letícia Pereira, a Nayara Rayene. Então, pessoal, essa apresentação público dela é todo mundo da área de testes, seja ela quem está começando, quem está iniciando, quem já tem algum conhecimento sobre testes, quem tem conhecimento sobre testes e quem já pode ser sênior em testes. Só que com a particularidade de que nunca trabalhou com API e não sabe nem por onde começar. Então, para quem já conhece a API, para quem já trabalha no dia a dia com a API, pode ser um pouco maçante essa aula aí, mas a ideia é desmistificar mesmo o que são as APIs para a galera que nunca teve contato. Olá, Renata. Olá, Tiago. Oh, grande Biro, grande Biro. Pedro. Então, o Heracross, cara, o Heracross é o mascote da Forotestes. Se você acessar o site da Forotestes, ele é um besouro Hércules. E lá em 2013 a gente colocou o Heracross como mascotinho. Então, a ideia é trazer para esse público mesmo. Por quê? Por que eu senti a necessidade disso? Em 2017 eu comecei a trabalhar com APIs e, cara, da mesma forma que eu tive problemas lá em 2009, não tinha tipo muito conteúdo para se aprender a trabalhar com APIs. Tinha coisas que você até consegue, né? Mas você não, em 2 horas, igual eu vou tentar passar aqui para vocês, era impossível. Não existia algo que você conseguisse ter tanta massa, ter tantos dados assim para você começar na área de teste de API. Então, para quem está brincando com o bug aí nos comentários, o Heracross é um bug e ele é forte. Basicamente, a área de teste sofre ataque o tempo inteiro e você tem que segurar ali a barra, né? E o Heracross
ele é bem identificado com isso. Nossa agenda de hoje, né? Um pouquinho sobre o Golden Circle, né? Quem não conhece o Golden Circle aí, a ideia é que eu trabalho basicamente nos últimos 5, 6 anos que eu trabalho com consultoria própria, venho entregando teste de software para startups, para pequenas empresas, tanto aqui da região quanto região centro-oeste, Goiânia, também tem alguns clientes. A ideia, por quê? Quem compra o serviço de testes não é normalmente a galera de teste de software. Quem compra o serviço de testes é o chefe, uma empresa pequena normalmente é um CEO, é um, é um diretor, então ele não está nem aí para saber o que o cara de teste faz. Na realidade, ele acha que o teste não serve para nada. E aí eu trouxe o Golden Circle para poder explicar o que é o teste de software, né? Então eu entrego o propósito do teste de software, quais são os métodos utilizados no teste de software, quais são os artefatos do teste de software, né? Os produtos. Então, o que é testar? Como que eu realizo esse teste? E por que eu testo? Então, basicamente, o testar é um serviço, né? O como testar é um processo, que esse processo ele pode ser automatizado ou não. E o legado, o que é entrega, o que é o valor do teste de software. Então a gente vai falar aqui tudo isso voltado para APIs. Então a gente vai ver o que é uma API, o que é um microserviço, o que eu posso testar em APIs, como que eu posso testar uma API e por quê, principalmente o porquê, né? Para que você testa uma API? Por que você testa uma API? Então, a gente vai ver isso daí. Também a gente vai fazer um hands-on, fazer uma mão na massa com algumas ferramentas para você realizar teste de API. Então, você vai sair dessa apresentação sabendo já o que é testar uma API e quais ferramentas você vai poder utilizar. Mas, opa, antes disso, o que é API? Meu Deus do céu, a gente tá caindo nesse mundo aí, ó. Gente, eu quero interação. Ô Denis, Fala aí, João. já que você é a voz do povo aí, eu sei que você é um dos caras mais fodas aí da área. Quando que você começou, ou seja, você ainda não trabalha com API? Como é que foi? Como é que foi seu início em APIs aí? Eu trabalho com teste desde 2009. Com API eu comecei a trabalhar, eu acho que em 2017, mais ou menos. Sempre tinha trabalhado com front-end e de 2017 para cá comecei a trabalhar na parte de back-end, né? No caso de APIs, com microserviços. Isso aí. Eu estou escrevendo um e-book e eu conto os caminhos do testador. Eu gosto de falar que a gente pode se especializar, cara. A galera que está começando na área aí, pode ter certeza que vocês têm caminhos para se especializar. Como a gente começou lá naquela época lá, curiosamente a gente tem esse mesmo caminho aí, né? A gente acaba que a gente trabalhou sempre no full stack, né, cara? A gente teve sempre que saber de tudo, né? Eu acho que o papel do QA engloba muito mais do que o desenvolvimento, né? O QA tá de, é, de frente com o PO, né? Que está trazendo o papel de negócios, conhecendo o lado do usuário, conhecendo o lado do time, conhecendo o lado dos problemas de ambiente, né? O QA é o cara que está ali, bombrilzão, né? Que sabe de tudo e é o cara que consegue, às vezes, livrar o time de algumas enrascadas, né? E aí, para a galera que está começando, eu quebro totalmente esse argumento do Denis, falando que quem não sabe, quem tenta saber tudo, não sabe de nada. E com essa narrativa de quem tenta saber tudo e não sabe de nada, quem tenta entregar tudo acaba não entregando nada. Hoje, a gente tem oportunidades. Não é igual quando a gente começou lá atrás, em 2009. A gente tinha que, cara, fazer de tudo.
Hoje o cara ele pode começar com front-end e seguir com front-end, um teste front-end. Ele tem total apoio literário para se fazer isso. Da mesma forma, o cara no back-end. Agora, o cara que trabalha com back-end, ele pode testar a API a vida inteira até se trazer novas tendências aí. Também na parte de negócio, o Demi citou ali o PO. A gente tem muito serviço na parte de negócio, na parte de UX, e para fazer uma reflexãozinha aí, para vocês entenderem, fixarem isso que eu falei, por que, que a gente por que, que existe desenvolvedor back-end? E aí eu faço uma pergunta: se existe desenvolvedor back-end, por que, que existe o back-end que trabalha só com Java? Hoje esses caras estão migrando para Kotlin, beleza, mas eles não trabalham com o C Sharp. Por que tem só o C Sharp? Por que, que tem só o PHP? Por que, que hoje tem muito Node? E aí, quando você fala de front, por que, que tem só o front web? Por que, que tem só o front mobile? E por que, que tem um analista de negócios, um analista de requisitos, o PO? Por que, que tem hoje um cara que é muito conceituado, que é muito necessário nas equipes, nos times, nas empresas, que é o UX? E aí, quando você fala de testes, o cara tem que ser o bombril, que o Denis comentou. Não, eu não comentei que o QA tem que ser bombril. Não, não, mas Eu tem acho que muita tá gente que. deturpando o que eu falei. Eu falei que o QA Eu acaba tô, eu tô, eu tô sabendo. é pra gerar discussão. Eu acho que o QA acaba sabendo um pouco de cada coisa, porque o cara entra com. No passado, em 2019, quando eu comecei a trabalhar, o QA era um step, né, dentro de um processo de desenvolvimento. Hoje o QA está envolvido, colocando a mão na massa, os mais evoluídos ajudam, contribuem com a escrita de testes unitários. Então, hoje o QA está pondo a mão em código. O QA hoje também faz um papel de interface ali com o PO para entender o negócio, para contribuir num time ágil, explicando para o time como que aquele sistema tem que funcionar e fazendo o papel do usuário ali para garantir a qualidade daquele sistema. Foi isso que eu quis dizer. Não que você tem que ser Exatamente. bombril fazendo tudo pelo time, porque você não é esse cara. Foi outra coisa que eu quis dizer. Vamos. Boa explicação. E aí acaba que tem muitas empresas que acreditam nesse cara bombril e acreditam que esse cara tem que ser bombril e de repente o cara tem que fazer tudo ali e ele acaba não entregando nada. É isso que é complicado na comunidade. E aí eu trago essa reflexão para todo mundo fazer e todo mundo que estiver começando aí, vocês têm apoio, vocês têm literatura para se trabalhar. Igual o Denis falou, hoje o QA pode pegar no back-end. Antigamente não se tinha uma literatura, não se tinham ferramentas para se trabalhar no back-end, por exemplo, na área de testes. Então, vou iniciar aqui para vocês verem uma situação bem legal sobre a API. Vou entrar aqui no site da Foral Testes mesmo. Eu estou aqui com o meu navegador Firefox. Se vocês quiserem fazer aí, vocês podem fazer e podem comentar aqui, que eu estou de olho também na. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no meu site aqui, no meu navegador Firefox, no site da Foral Testes. Clicar com o botão direito, inspecionar elemento. Só de abrir esse inspecionar elemento aqui, a gente tem coisas que há olha só quanto tempo, 5, 6 anos não tinham. Hoje a gente tem testes de desempenho dentro do navegador. Então você consegue mudar a sua velocidade de navegação aqui dentro do navegador para você simular internet lenta, por exemplo. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a aba rede, normalmente no inglês lá network. Vou mostrar um negócio bem legal. Vou recarregar minha página. Quando eu recarreguei minha página,
O que que meu navegador fez? Ele fez uma requisição lá para o meu servidor, no domínio for all testes, e buscou tudo que tem nessa página. Aqui com o Firefox, ele me mostra um status 200, no caso, está verdinho. E ele utilizou um método get lá no domínio for all testes, o arquivo index. E aí, com esse arquivo index, ele buscou outras centenas de coisas que trouxe para o meu site. Basicamente, o que que a gente fez aqui? A gente fez uma requisição. Então, eu vim aqui no meu navegador e digitei no meu site. Eu fiz uma requisição para o meu servidor me entregar um documento, que no caso aqui, ele busca um documento HTML. E aqui, ele me mostrou status. O que que é esse status? O que que é esse método? Olha, aqui tem um post no meio. Opa. Tem um post no meio. Tem um status 101. Tem outro post aqui no meio. Então, basicamente, o que que o meu navegador fez? Ele fez uma requisição HTTP. O navegador se comunica com os servidores e com a internet através do protocolo HTTP. E o protocolo HTTP é um protocolo de comunicação entre cliente e servidor. Então, basicamente, quando você digita no site, você faz uma requisição para um servidor para ele te devolver alguma informação. Vocês vão ver daqui a pouquinho o que que é isso. Olha só, pessoal. Deixei aqui para vocês um artigo mostrando sobre essa apresentação. Esse artigo tem basicamente tudo que a gente vai ver na apresentação. Então, aqui, esse determinado momento que a gente está falando, a gente fez uma requisição em que eu tento ilustrar aqui, ó, com a internet. Ele vai lá no meu servidor web e busca o cabeçalho, busca as informações que estão aqui dentro, como texto, como links, como imagens e, se caso tenha vídeos, ele entrega para mim. Tá, mas beleza. O que isso tem a ver com a apresentação? Basicamente, as APIs fazem isso. No nível básico, elas buscam informações de um servidor, de um banco de dados, e retornam para quem está requisitando. Então a API faz isso? Pô, Denis, você já tinha visto algo desse jeito? Já para quando você trabalha com teste de front-end, você usa bastante a questão do Chrome, né? Você entrou num ponto aí, tá falando de GET e tal, mas você nem você precisava explicar aí pra galera. Tem muita gente que eu acho que não trabalha com API, que seria interessante dar uma base aí do que é uma API primeiramente, né? Exatamente, está chegando essa hora. É agora que a gente vai falar isso. Isso aí. Então, o que é uma API? Uma API é uma interface que basicamente busca uma informação, né? Eu não vou ler isso daí para vocês, gente. Basicamente, ela busca uma informação em algum banco de dados, servidor, e retorna essa informação. Como que ela busca? Através de métodos. Normalmente você tem um CRUD. CRUD, eu acho que eu falei que todo mundo pode ser iniciante, mas basicamente um CRUD busca em um servidor, inserção de dados em um servidor, edição de dados em um servidor e deleção de dados em um servidor. A API faz basicamente isso. Ela busca esses dados, ela edita esses dados, ela insere esses dados e ela deleta esses dados através dos seus métodos. E um exemplo bastante legal que nós temos é o garçom. Tem um artigo muito legal da Sensidia, para quem quiser olhar,
o artigo da Sensidia, ele exemplifica o que é uma API utilizando a analogia do garçom. Basicamente, você senta na mesa, olha o que você tem de menu. O menu, basicamente, é as informações da sua API, o que a sua API entrega, né? Você solicita o garçom que faça aquilo que está no menu, só que não é ele que vai fazer, ele vai entregar onde faz e vai te trazer de volta. Então, basicamente, essa analogia do garçom é o que a API faz. Então, o garçom seria a API. Ele escuta o que você quer, vai lá, pede o que você quer e retorna com o que você pediu. Ou então, ele pode retornar com erros também, falando, ó, não tem o que você pediu, não era isso que eu teria para te entregar e tudo mais. E aí a gente entra num outro mundo, que é do microserviço. Hoje a gente já está na corrida dos microserviços. Basicamente, a gente passou por uma década, né? Não uma década, né? Quase 2 décadas aí, de uma arquitetura baseada em monolito. É um sistema monolítico. Tem uma grande analogia legal que o pessoal fez em um dos grupos aí, eu não me lembro qual. Eles mostraram o macarrão. Então, por exemplo, você tem uma lasanha. Ela é feita sobre camadas. Então, você tem um sistema feito sobre camadas. O que acontece se você derruba um pedaço dessa camada? Toda a aplicação cai. Então, por exemplo, você está lá naquele seu querido banco legalzinho e você chegou lá, na sua vez, na sua vez, a hora que você solicitou para ver o saldo, o sistema caiu. E aí você tentou, beleza, não quero ver o saldo, eu sei quanto que tem na minha conta, eu quero sacar. Você tentou sacar, não dá para sacar. Por quê? Porque o sistema inteiro caiu. Ele é um sistema monolítico. Então, se uma parte do sistema cai, todo o sistema cai. Essa é uma arquitetura monolítica. A arquitetura do microserviço, no entanto, um exemplo bastante legal aqui, é o que está aqui no blog. Você tem microserviços gerenciando cada parte do sistema. Então, por exemplo, você tem uma interface lá em que você realiza o login. Depois que você realizou o login, você vai ver o saldo do seu banco. Se caiu o serviço de resgate ou de transferência bancária, você continua vendo o saldo. Diferente do sistema monolítico, que se caiu o saldo, caiu tudo. No microserviço, você consegue desacoplar todas as estruturas do seu sistema. Você tem cada microserviço atuando separadamente. Então, isso daí dá um ganho e a corrida das APIs está trazendo muito lucro para as empresas. Então, esse é uma das situações em que, se você não estiver trabalhando na área de testes, ou se você já está trabalhando na área de testes e quer aprender um pouco sobre API, esse é um dos mundos que você vai cair, no mundo dos microserviços, em que as empresas estão tornando todos os sistemas do monolito para um microserviço. E aí o Denis me falou, tal, o que é um head, um post e tal, a gente vai ver na prática daqui a pouquinho. Mas o que eu posso testar em uma API? Normalmente a gente pode enviar os dados, né? Então, lembrando do garçom lá, eu vi que no meu menu eu tenho uma forma de inserir usuários. Então, eu vou fazer um post. Vou fazer deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês. Dar um refresh aqui na página. Quando eu quero buscar, eu faço um get. E quando eu quero enviar, eu faço um post. Eu consigo alterar
também excluir e fazer outros serviços. O pessoal está perguntando aqui. Ah, não, não. O pessoal está perguntando da palestra passada. Tá, o Thiago aqui perguntou sobre ferramenta para testes de web services. Tem sim, a mais famosa dela e a mais utilizada que eu saiba. Hoje está sendo tudo muito utilizado muito rápido, né? Eu não sei se já passou, mas uma que foi bastante utilizada, principalmente por nós testadores, era essa ferramenta aqui, ó. Tem um radar de ferramentas lá no Pro Tests. SOAP-UI. A galera utilizava muito o SOAP-UI, tanto com o protocolo SOAP quanto com o REST. Não vou entrar aqui em SOAP e REST, e a gente vai trabalhar só mais com REST. E vocês vão ver o REST daqui a pouquinho na prática. Então, além de você testar os envios, edições, tipo um CRUD básico, você também testa o que foi enviado, o que você envia de cabeçalho, o que você envia de corpo numa requisição e qual o status code que você espera receber dessa requisição. Então, da mesma forma, na volta, você verifica o header da requisição, você verifica o body e o status code. E também você tem N outros testes a se fazer, por exemplo, teste de contrato, o que uma API está esperando e o que foi alterado. Se foi alterado o teste de contrato, verifica o que está dentro do body, mas isso daí já é mais avançado a essa palestra e vocês podem ver em alguns artigos aí que eu vou indicar. E também a gente tem vários artigos que estão sendo indicados aqui neste post. Aqui no final do post você consegue ver tudinho de indicação. Como que eu posso testar uma API? A gente pode testar ela tanto manualmente quanto de forma automatizada, mas sempre com ferramentas. A gente não consegue testar ela sem uma ferramenta. Um exemplo que eu dei aqui foi o inspetor do seu navegador. Eu consigo verificar aqui um GET através do meu navegador, sem ter que utilizar nenhuma ferramenta de automação. A gente tem aqui também, no site da Ferrotests, coloquei uma ferramenta lá para vocês online, gratuita, A galera que tá falando é... aqui que é o próprio Swagger, né? Quando você tá com a documentação da API e também o Postman, ferramenta mais utilizada aí Sim, para quem testa aí. sim, a gente tem aqui, ó, uma lista de várias ferramentas aqui no site que você pode utilizar. A gente vai ver algumas daqui a pouco. Eu já que tá nessa brincadeira aí, eu vou falar. A gente vai ver o Run Scope, a gente vai ver o Postman, que você citou aí, a gente vai ver o Karate e o HTTParg. E, além dessas, tem uma série de outras ferramentas que você pode testar a API, tanto para performance, como o Gatling, o JMeter, tanto com a documentação, com o Swagger, o Serenity BDD também, o próprio HTTParg, o Karate, a gente consegue fazer uma documentação muito legal. O O Yuri pessoal tá, falou REST Assured também aí. o Yuri tá falando aqui que o Swagger é uma ótima ferramenta para testar os métodos de uma API. Você considera que o Swagger seja uma ferramenta para testes de API? Cara, no Swagger você consegue fazer APIs. Então, como você consegue fazer, ele também tem a parte de teste dele. Então, você consegue testar também. Hoje a gente não vai aprofundar nele, mas você consegue fazer uma API com ele e consegue testar ela também. Mas você consegue garantir 100% dos testes com Swagger? Cara, 100% nem ninguém consegue garantir com nada. Não quis dizer 100% de garantir que não haverá falhas. Mas, por exemplo, o Swagger, quando você está documentando lá, você determina que determinado parâmetro vai ser uma string, ou um int, ou um booleano, se é um true ou false. Na própria ferramenta do Swagger, quando você vai imputar, por exemplo, um inteiro num campo que é string, a própria interface bloqueia você de fazer isso.
se você tiver com um serviço consumindo a sua API, você já não teria esse impedimento. Então, quando eu me refiro a 100%, você não consegue, ao meu ver, o Swagger não consegue nem cobrir todos os cenários de teste possíveis, né? Se um outro serviço estivesse consumindo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, é um pouquinho para frente que a gente vai discutir isso, que é no próximo slide. Por que eu tenho que testar uma API? Aí já vou entrar nessa resposta para você. Normalmente a gente tem que garantir características de qualidade em qualquer software. E quais são as características de qualidade que a gente tem que trabalhar para garantir? O que é 100% em uma API? Seria basicamente você testar a funcionalidade, que é o que você falou aí, ó, ela aceita um string, um campo, isso aí no teste de contrato você pode pegar. Mas você também tem que testar performance, manutenibilidade, segurança e operacionalidade. Veja bem, usabilidade não entra em APIs. Usabilidade é algo manual, algo que você consegue fazer com a mão, tanto na UI quanto na UX. Então, o que entra no caso de APIs? A operacionalidade. A operacionalidade por exemplo, vou pegar aqui uma API de verdade aqui para a gente ver. Vamos mostrar lá a API do PagSeguro. API de pagamento, PagSeguro. Deve para PagSeguro. Isso daqui já é qualidade. A gente já consegue determinar a qualidade de software da API do PagSeguro. Como? Vendo a documentação. Qual que é a documentação que eles nos entregam? A característica de qualidade que se refere à operação eu conseguir utilizar, eu como desenvolvedor, vamos lá, eu como desenvolvedor, consigo integrar a API do PagSeguro no meu sistema. Toda essa documentação que está aqui, ela consegue me passar de forma fácil, rápida e usual essa integração do meu sistema com o PagSeguro? Será? Então, isso entra em operacionalidade. Segurança. Opa. Segurança. Basicamente, a gente tem algumas ferramentas para se testar segurança. Uma que está sendo mais bem utilizada no mercado é essa aqui, ó, o VASP API. Ela consegue validar algumas funcionalidades. Não, desculpa, acho que é isso aqui mesmo. Consegue testar algumas características de segurança, por exemplo, um injection, né, uma quebra de autenticação, entre outras. A gente não vai aprofundar aqui. Manutenibilidade. Esse teste aqui, essa característica de qualidade de um software, testador nenhum consegue garantir. Essa aqui, o cara de desenvolvimento, o cara programador do seu time, tem por obrigação garantir. Por quê? Se ele saiu do time, entrou uma outra pessoa, essa outra pessoa consegue rapidamente codar naquela aplicação? Basicamente, isso. Estou passando de forma bem básica, mas você consegue ver aqui no post algumas explicações a mais, alguns tipos de teste. Performance. Performance, basicamente, se aquela aplicação ela roda em um tempo esperado, ou se, quando ela está em um ambiente mínimo, ela é estressada e ela consegue entregar com servidores por exemplo, você tem uma aplicação que roda em uma característica de servidores escaláveis. Mas e se eles não estão escaláveis, eles estão em um servidor só? Ela aguenta rodar naquele servidor só e entregar da mesma forma para o cliente? Então, quando você faz um teste de performance, você vai medir isso. Você vai ver se ele consegue entregar com a performance necessária que seu cliente necessita. Funcionalidade entra vários testes que a gente falou aqui.
Por exemplo, enviar dados, buscar dados, todas as regras de negócio em que está a sua API. Agora a gente vai entrar na parte prática da brincadeira. A gente vai ver algumas ferramentas para a gente testar. Hoje a gente está com um tempinho um pouquinho mais curto. Você sabe que hora que a gente começou, Demis? A gente começou às 17h30 aqui de Portugal, então foram às 14h30, às 16h30. 16h30 aí. Beleza. Vamos tentar. Eu prometo para vocês que eu vou mostrar automação com o HTTP, com o Karate. Vou mostrar o Run Scope e vou começar com uma ferramenta aqui do portal. Então, a gente tem aqui Teste Sua API. É uma ferramenta online que você pode fazer seus testes de API. Um site que nos dá informações para testes. .win. Então, a API aqui que a gente pode, a API fake, no caso, né? A gente pode realizar testes, né? Então, ele tem aqui os métodos get, que é de busca, né? Post, put e o pet também, e o delete. Hoje a gente vai brincar aqui basicamente com o get e com o post. Ok, pessoal? O get, a gente vai fazer uma requisição e ele vai entregar para nós. Se você fizer essa requisição aqui no seu navegador, ele vai trazer para você. Então, eu fiz uma requisição em uma API de usuários, que tem paginação, e ele me mostra os usuários que estão nessa página. Então, ele mostra aqui o usuário com ID 7, o ID 8, o ID 9, 10, 11 e 12. Ele me mostra aqui 6 usuários. Ele já tem aqui, ó, tem 6 por página, e tem um total de 12. Então, se eu fizer uma outra requisição aqui na página 1, ele vai me mostrar também. Beleza. Se eu fizer esse teste aqui na minha ferramenta de testes, eu vou fazer lá com o método get, né? Não tem nenhum método de autenticação, não tem nenhum header, não tem nenhum body, eu só vou fazer esse teste. Então aqui ele já me mostra o retorno. Ah, eu quero fazer um teste da página de usuários, da página 1 da API de usuários. Ele vai me retornar os usuários, que vem aqui no corpo, e ele me retorna o status code. Aqui ele também me retorna os cabeçalhos que ele me entregou nessa requisição. Então, cache aqui, né? E o content type e o char set ele entrega. Na página do Regrease, você pode usar ela para fazer todas as suas POCs. Então, a gente vai brincar com essa página aqui para fazer os nossos testes. Lembra do menu? Desculpa. Lembra do menu que eu falei lá do garçom? Então, você chega no restaurante, vê o menu. Esse aqui, no caso, é o nosso menu. Então, eu posso fazer requisições aqui para a lista de usuário. Eu posso buscar um usuário apenas. Então, eu posso fazer um teste e eu quero ver... desculpa aqui. Eu quero ver somente o usuário número 6. Então, eu vou enviar. Fiz o meu teste aqui. Ele já me retornou. Ele conseguiu me retornar. Ok. E me deu os dados do usuário. Eu vou usar uma ferramentazinha aqui chamada Code Beautify. Code Beautify. Eu vou pegar esse JSON que eu recebi aqui do meu retorno e vou deixar ele bonitinho para a gente ver. Então aqui, ó. O meu teste que eu fiz lá buscando o usuário 6, ele me retornou o ID com esse usuário 6, ele tem o e-mail X, o primeiro nome Y, o segundo nome, o último nome Z. E ele me entregou uma fotinha lá, um avatar para esse usuário. Beleza.
Então, a gente já fez o nosso primeiro teste, sem utilizar nenhuma ferramenta instalada, sem utilizar nenhuma ferramenta paga. Então, a gente consegue testar. Vocês já repararam que a gente já fez 2 testes sem utilizar nenhuma ferramenta instalada? A gente fez lá o teste com o inspecionar elemento, viu quais são os retornos, os status de retorno, quais são os métodos que o meu site busca. E a gente fez aqui também um teste de uma requisição lá buscando o usuário de ID 6. E a gente conseguiu retornar os dados desse usuário. Ah, eu pulei aqui, ó, tá vendo? Essa apresentação, quando a gente faz online, a gente pode mexer muito assim. Pulei aqui, ó. A gente falei muito, né? A gente foi para a prática. Então, a gente fez o teste aqui nessa ferramenta. Agora, vamos utilizar uma ferramenta instalada, o Postman. O Postman é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia. A gente consegue fazer testes, principalmente manuais, com ele, né? Mas a gente também consegue automatizar ele, automatizar os testes dele, com uma ferramenta que se chama Newman, integrada a ele. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ferramentas. Esse carinha aqui, ó, Newman. Você consegue integrar ele com o Postman e rodar ele automatizado. Mas a gente vai fazer um teste manual aqui. Vou usar outras ferramentas. Eu quero fazer um teste lá no Regrease. Adicional, eu quero uma collection Regrease. Ok. Usar Regrease. Regrease aqui. Então eu tenho o meu teste aqui. Ele vai fazer um get no Regrease. Vou mudar esse nome aqui. Eu quero buscar lista de usuários. Então tá, vou lá buscar a lista de usuários. A lista de usuários está aqui. Vou lá no meu menu. Ele me entrega a lista de usuários com o endpoint. Endpoint. Chegamos em um novo conceito. Endpoint. Endpoint, no caso, é a nossa URL que vai nos retornar aquilo que a gente quer. Então, basicamente, a gente tem um menu, né, do restaurante. Com esse menu, a gente busca o pedido que a gente quer. E esse pedido que a gente vai fazer é através de um endpoint. Então, esse endpoint do usuários é passando regress.in, API/users, passando uma página que eu quero buscar. Essa página, ela é um parâmetro. Então, eu posso passar parâmetro por aqui, ó. Eu tenho o mesmo retorno, ao invés de você utilizar o endpoint final aqui com os dados, você pode utilizar um parâmetro. No seu Postman, ele já cria para você o parâmetro automático quando você passa aqui. Se não, você só vem aqui e cria seu parâmetro. Quero na página 1, eu quero na página 2. A gente envia essa requisição que a gente fez para o nosso garçom lá, e ele retorna aqui para a gente o corpo com todos os dados que a gente pediu. E ele nos retorna aqui também, deixa eu aumentar aqui, ele nos retorna aqui também o status code, que é a resposta, se foi ok, se não foi ok. Se eu pedir uma página aqui, ó, por exemplo, 9, que não existe, ele vai me retornar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai retornar? Ele retornou ok. Olha só, essa página, essa API foi legal. Ele me retornou ok, só que sem nenhuma informação.
Vamos ver se eu consigo forçar um erro aqui. Eu quero na página XXX. Não, JJ. Send. Ele retornou. O que acontece aqui nesse caso? A gente encontrou o quê? Vamos ver aqui no chat. Quando eu faço uma requisição com a página com letras, ele poderia me retornar, gente? Sem falar com o PO, eu presumo que não. Eu acredito que a gente só tem duas páginas. Quando a gente só tem duas páginas lá, ele me mostra que é um total de páginas 2. Então, eu só poderia ter o retorno de duas páginas. Se eu fizer qualquer coisa diferente de 2, ele deveria me retornar um 400, que não existe aquela página. Então, o nosso sistema está com o quê? Bug. Aí, ó. Se tiver um prêmio aí, ó, Demis, pode mandar pro Júnior lá. Sardela. Então a gente já encontrou nosso primeiro bug testando APIs. A gente buscou uma página que não existe e ele retornou as informações. Olha só, isso daí é um erro de segurança. Imagina, o nosso cliente que não tem permissão de acesso. Pokémon, encontrou um Pokémon ali, ó. O nosso cliente que não tem acesso a essa informação da página 1, por exemplo, que ele retornou ali, ele vai lá e recebe as informações da página 1. Então, a gente encontrou o nosso primeiro bug aí, utilizando qual ferramenta? O Postman. A gente encontraria esse erro aqui também sem ter uma ferramenta instalada? Vamos ver? Deixa eu tirar esse parâmetro e vou fazer aqui. Encontraria também. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer os testes manuais, os testes de exploratórios, que a gente sabe que a gente tem que testar o que está escrito aqui, mas a gente não fez nenhum levantamento, então a gente só tem um menu para ser testado. Então a gente vai fazer os testes exploratórios. Quanto mais testes a gente conseguir explorar, melhor. A gente pegaria esse erro aqui também, a gente não precisaria de uma ferramenta instalada. Agora vem uma vantagem da ferramenta instalada para essa ferramenta aqui. O que eu consigo fazer aqui na ferramenta instalada? Eu tenho este teste e agora eu consigo criar um outro teste. Esse teste aqui, criei 3. Esse teste aqui, ele vai ser chamado buscar lista de usuários inexistente. Então, ele é um teste negativo. Esse teste inexistente aqui, ele vai buscar lá na mesma URL, no mesmo endpoint, só que com a página que não existe. Então, eu já tenho um teste salvo aqui. O que acontece? Qual que é a diferença dessa ferramenta online para essa ferramenta instalada? Eu consigo salvar os testes. Na ferramenta online eu já não consigo. A galera fala lá, não é bug, é melhoria. É uma feature nova. Ampliação de escopo compulsória. Solução, mudar a descrição da feature. Né? Tá certo. Então, algo bem legal que a gente também tem aqui, ó, é salvar essa collection. A gente tem um novo termo aqui, ó, coleção. A gente tem uma coleção de testes que já está crescendo aqui, ó.
A gente tem a lista de usuários e uma lista de usuários inexistente. Normalmente, a gente, quando não tem escopo nenhum, falou, olha, mudar o escopo. A gente não tem escopo nenhum, a gente tem... Na realidade, a gente tem um escopo, né? A gente tem aqui o nosso menu do Regress. A gente tem que fazer todos esses testes aqui, ó. Beleza. Aqui, ele não tem o teste inexistente. Então, eu já consigo ir aumentando minha collection do Regress. Eu consigo fazer algo interessante aqui no meu Postman também. Eu consigo rodar todos esses testes, sem ter que rodar um a um. Então, a gente vai rodar uma collection. Aí o pessoal me pergunta, isso aí é um teste automatizado, João? Ele não tem o teste inexistente. Então, mais ou menos, mais ou menos. Não tem nenhum ambiente, eu vou rodar o Regress. Aí ele vai rodar todos os testes para mim aqui. A gente tem 2 testes, né? Eu acho que deu um pau para mim, não uma ferramenta. Deu um errinho aqui, a collection está vazia, a request está vazia. Tem um cara vazio ali mesmo? Aqui tá, aqui tá. Salvou, salvou. Beleza, vou mandar rodar aqui. Todos os testes Regress. Salvou. Rodar. Não tem ambiente, é isso daí mesmo que nós quer, galera. Ah, ele deu ok aqui. Mas ele não mostrou outra interação para mim. Deu ok e deu verdinho. Mas ele não falou que se passou ou não. Beleza. A gente vai ver uma diferença em outra ferramenta daqui a pouquinho. O Júnior Sardella perguntou se pode fazer isso com o Catalum. Sim, sim, sim. Pode fazer a mesma coisa com o Catalum. É que você pode fazer, você tem um estúdio, né? Você consegue realizar seus testes de front, web, de front, mobile e seus testes de APIs também. Beleza, a gente tem esses 2 testes aqui, o de usuários, a lista de usuários e usuários inexistentes. Agora eu vou abrir uma outra ferramenta para vocês, que é o HTTParty. O HTTParty utiliza o Ruby como linguagem de programação. O HTTParty, por exemplo, eu tenho a integração dele com o Cucumber, né? Olha, bonitinho, né? Cucumber, né? A Cucumber mesmo que tá bom. Eu tenho aqui a nossa funcionalidade, consultar lista de usuários. Então, eu tenho um cenário positivo, consultar lista de usuários. Dado que eu acesse a lista de usuários na página 2, quando eu realizar uma requisição na API via GET, então é retornado então são retornados, ó, o bug do tester, ó. Então são retornados todos os usuários da página. Vou salvar aqui e vou mostrar para vocês o código. Então a gente já está entrando agora em uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de automação de testes. E eu tenho aqui um código que vai rodar em Ruby. Quando eu rodo cada passo desse aqui, ele busca lá no Ruby um código. Então aqui, ó, passo 1 lá. Dado que eu acesse a lista de usuários na página 2, então ele informa aqui, ó, dado que eu acesso na página 2, eu coloquei uma string utilizando aspas duplas aqui. Quando eu utilizo essas aspas duplas, eu crio uma variável. Então eu coloco essa variável em
ambiente aqui. Passando para o próximo passo, eu realizo a requisição com o método get. Então eu chamo o httpard aqui, utilizando o get. Então, vamos ver a diferença? Vamos comparar um pouquinho aqui. Eu tenho lá um request utilizando o método e o endpoint e realizando o envio. Aqui no httpard, eu tenho a requisição utilizando o get no meu endpoint. Só que, como eu estou automatizando esse teste, eu criei uma variável aqui para colocar a página que eu estou buscando, que é a página 2. Vamos mudar essa página? Vamos botar a página 1. Ele vai buscar essa variável aqui que eu coloquei no primeiro passo. Quando ele realiza essa requisição, eu gravo ela dentro da variável result. Eu chamo essa result com o response parseado e imprimo a lista de usuários. Vamos ver isso daqui funcionando? Como que ele funciona? Como que o httpard funciona? Ele precisa de um runner. E eu estou utilizando aqui o runner, que é o Cucumber. O Cucumber, eu vou chamar o Cucumber no meu terminal e vou realizar o teste desta funcionalidade. O que aconteceu aqui? Eu mudei a funcionalidade. Então, ele pediu uma alteração aqui. Vamos ver se tem algo diferente do que eu tinha feito aqui, dado que eu acesse a lista de usuários na página tal. Eu apenas mudei o que estava escrito aqui. Eu vou mudar essa informação e vou mudar esta informação. Opa, desculpa. Esta informação que eu já tinha. Vou salvar. Ele vai rodar aqui para mim, ó. Cucumber. Chamando minha funcionalidade. Ele já chamou a funcionalidade e me retornou os dados. Vamos fazer um negócio bem legal agora? Vamos comparar se o que retornou aqui no httpard é o mesmo que retorna no meu teste do navegador. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em uma outra ferramenta chamada diff. Diffcode, deixa eu ver se tem uma diffcode, diffchecker. Vou colocar o retorno. Vou fazer melhor ainda. Vou primeiro deixar bonitinho aqui. Opa, o Verify não conseguiu retornar alguma coisa aqui. Alguma coisa com pau, mas beleza. Vou aqui no diffchecker mesmo. Vou colocar, ó, coloquei o retorno que eu recebi do httpard. O retorno do httpard veio aqui para mim no meu terminal. Então ele fez lá o primeiro passo, acessou a lista de usuários, na página 1, fez esse acesso através do GET e retornou os dados dos usuários dessa página. Então tá aqui, ó, página 1 e tal. Vamos ver se ele entrega a mesma coisa? Teste API na página 1. Enviou diff checker. Vamos fazer as diferenças. Então, basicamente, ele entregou com formato diferente. O que ele fez aqui? Ele não entregou com 2 pontos. Olha só. Ele entregou com igual maior. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Marlon está falando que faz testes de API com Catalão e REST Assured. Muito bom, Marlon.
Dá um, vou dar uma notícia ruim aqui. Eu iria fazer também essa comparação com o Rest Assured, porém eu tive um problema com o meu ambiente aqui e deu ruim. Então a gente fez o teste aqui, ó, tanto com o HTTParty quanto com o Postman, com a ferramenta não instalada. É o mesmo teste. Aqui no HTTParty, se eu quiser fazer um novo cenário, mesmo teste aqui, utilizando usuários inexistentes. Lista de usuários inexistente. Ele vai fazer lá o teste com o JJ. Eu vou rodar aqui no Cucumber. Chamou os dois testes e passou. Vocês lembram por que passou? Vocês lembram por que passou aqui? Ele retornou 200. Porque a gente está com um bug. Como diz o pessoal, a gente está com uma inexistência. Como é que ele falou? Inconsistência. A gente está com inconsistência no sistema. Beleza. Não deveria passar. Deveria ter se retornado com o status 400. E a gente vai ver isso agora em uma outra ferramenta, o karate.dsl. Pessoal, é importante, a gente não tem muito tempo para mostrar como que é a configuração disso daqui. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no blog da Foral Testes um vídeo, assim, vários vídeos no caso. Um vídeo como que é a montagem de ambiente do HTTParty, como que é a montagem de ambiente do Karate e como que é a montagem de ambiente do Rest Assured. Eu tive um problema com a montagem de ambiente do Rest Assured e a gente não vai conseguir mostrar aqui. Mas pro HTTParty a gente consegue. Desculpa, para o HTTParty a gente já mostrou. E com aqui o HTTParty e agora com o com Karate. Então, eu criei aqui previamente também para a gente uma lista.feature. Igual aqui no HTTParty, a gente tem dois arquivos. O da feature e o teste automatizado. A feature chama ele para executar automaticamente. No Karate, a gente tem ele bem parecido com a linguagem Gherkin. Bem parecido não, é a linguagem Gherkin, mas é bem parecido com o HTTParty. Só que a gente já escreve direto o código, direto o teste na feature. Como que funciona? Basicamente, a gente tem a feature consultar lista de usuários, né? Com o mesmo cenário aqui, ó, de usuários, com o mesmo cenário buscar lista de usuários. Eu só mudei o nome, consultar lista de usuários. Aqui no HTTParty, como que funciona? A gente coloca o cenário, a URL, o endpoint que você vai bater lá, quando você realizar a requisição do tipo do método GET e o status que a gente vai receber. A gente pode fazer o seguinte também. Definir que o response. A gente pode definir uma variável para o response. Eu quero o retorno. Dentro do retorno, eu quero o response. E a gente pode vir aqui e printar esse response. Print, response, retorno. Eu vou ter o meu retorno para a gente poder comparar com esse retorno aqui
e o retorno que foi entregue aqui pelo meu HTT Party. Vamos fazer aqui no Karatê? Eu tenho aqui meu cenário, né? Que vai bater lá no endpoint. Vamos pôr o endpoint 1 também, igual nos outros. Fazendo o get, esperando o response, esperando o status code 200, definindo uma variável retorno e printando esse retorno. Para eu rodar isso daqui, eu tenho uma classe Java. Essa classe Java, ela chama a minha feature lista. Então, ela vem aqui e chama a minha feature lista. Eu vou mandar rodar ela aqui dentro do meu IntelliJ. Interessante, a gente está usando outra ferramenta de desenvolvimento. O HTT Party, eu estou utilizando o Visual Studio, o VS Code. Eu estou utilizando o IntelliJ. O IntelliJ eu já coloquei lá como que você instala ele, o setup dele, lá no YouTube da Feral Tests. Vou colocar também do VS Code, da mesma forma colocar a configuração de ambiente do Karatê e do HTT Party lá para vocês posteriormente. Então aqui ele vai chamar a feature, né? Que tem na nossa feature, consulta a lista de usuários, beleza? E a gente vai mandar rodar essa consulta. Mandar rodar essa consulta aqui. Run test. Ele vai rodar aqui para mim, começar a rodar aqui para mim aqui embaixo. Ele está buildando esse código. Começou a rodar. Rodou a lista lá e deu sucesso. Aqui ele retornou, ele printou para mim aquele retorno, né? Aquele corpo de retorno que ele me entregou. Então vamos ver. Vamos comparar aqui com o diff. Aquela hora a gente comparou aqui o do HTT Party e o da página web, né? Da ferramenta lá da Feral Tests. Vou comparar aqui. Vou tentar fazer o code Beautify deste código. Aí, ó, ele entregou o JSON. Ele faz bonitinho do JSON. Como aquele lá tem igual ou maior, ele não conseguiu fazer. Então vai ficar bonitinho aqui agora a comparação. Vamos procurar a diferença. Olha lá, ó. Ele me entregou algumas diferenças. Olha só que interessante. A gente fez a busca na página 1 e ele me retornou dados diferentes. Por página 6, ele não retornou aqui que é a página 1. Lá no Karatê ele não me trouxe esse retorno. Vamos ver se ele retornou pelo menos os mesmos usuários. Vamos lá. O último nome do usuário 1 está igual. O primeiro nome. Ele me retornou em ordem diferente. Mas está parecendo aqui que ele retornou os mesmos dados. Então, esse aqui é um teste, né? O que esse teste pode ser de comparação a gente pode fazer? Normalmente, como eu falei lá no início, as empresas estão fazendo a mudança da arquitetura monolítica para a arquitetura de microserviços. Então, alguma hora você vai chegar e vai fazer um teste desse. Ó, eu estou fazendo uma requisição no banco de dados antigo lá do monolito e agora eu estou fazendo uma requisição no banco de dados do microserviço. Tem que estar igual os dados, né? Porque eu estou fazendo apenas uma migração de dados. O que eu quero mostrar para vocês aqui no Karatê? Ele me retornou tudo que eu fiz aqui, né? A gente fez a requisição, ele me retornou 200, me retornou aqueles cabeçalhos, né?
Ele me retornou... Ah, tá, eu peguei o retorno errado aqui, ó. Vamos ver se vai estar igual agora. Vou deixar ele bonitinho. Aqui é o do Karatê e aqui é o do Protestos. Ah, agora ele não teve nenhuma diferença. É porque aqui no Karatê, ele me deu o retorno aqui, só que... Ah, ele me deu o resultado do print. O resultado do print, que eu pedi para dar o retorno aqui, veio diferente. Isso aqui pode ser um erro do Karatê. Gente, o Karatê eu já encontrei alguns erros. Por exemplo, eu tenho um teste que eu preciso fazer o lowercase. Como assim o lowercase? Eu tenho um campo aqui, por exemplo, nome do usuário. Ele retorna o nome do usuário com letras maiúsculas. E eu preciso diminuir essas letras maiúsculas para letras minúsculas. Então, o Karatê ele me dá o suporte e me entrega o lowercase. No... Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês o lowercase. Não, não vai dar tempo. Depois eu coloco lá no vídeo de demonstração para vocês. Ele diminuir o tamanho do texto. Você tem um teste, você tem que comparar um retorno com o outro, uma string com outra. Só que uma string retorna maiúscula e a outra string retorna minúscula. Aí o que acontece? Você precisa tornar essa string maiúscula também. O Karatê ele não dá suporte à string maiúscula. Então você tem que criar uma classe. Eu criei uma classe Java. Criei essa classe aqui, ó. Vou colar ela aqui para vocês. Que eu torno o meu texto com uppercase. Então o Karatê ele não tem uppercase, mas ele tem o lowercase. Então algumas coisas você acaba que você vai ter que programar e é bem fácil você programar se você já conhece o Java. Vamos continuar a comparação aqui. O que eu queria mostrar além disso é o retorno que o Karatê te dá. Ele te dá um retorno em formato HTML. Então ele dá aqui, ó, ele mostra que passou os passos e ele te dá um print do que aconteceu. Conseguiram ver algumas diferenças entre essas ferramentas? Aí o pessoal está conversando ali. É possível integrar esses testes a uma suíte de teste externa? Sim, se você verificar aqui, a gente não está com código integrado em momento nenhum. A gente está com o código, basicamente, se a gente for pegar na via de regra, ele está em produção. É o código do Regrease aqui. Então, a gente está criando os testes pós a entrega. Como, por exemplo, se eu tenho lá uma ferramenta que eu tenho que entregar rápido e não tive condição de criar todos os testes possíveis, a gente consegue integrar esses testes, realizar esses testes mesmo depois de entrega. Outra pergunta aqui. Então, Júnior Sardella tinha perguntado sobre poder utilizar com Catalum. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui rapidinho para vocês verem esse mesmo teste. Então, a gente fez basicamente o mesmo teste minutos dessa apresentação para eu fazer com o REST Assured, porém deu ruim. Eu vou tentar fazer então com o Catalum para vocês verem.
A gente fez basicamente o teste sem nenhuma ferramenta instalada, utilizando aqui o site da Foral Testes. Onde que está essa ferramenta, João? Está lá em foraltestes.com.br. Ferramentas, você encosta o mouse aqui. Está melhorando esse site a cada dia, né? Se você clicar aqui, você vai cair lá dentro de todas as ferramentas que a gente, no nosso mapa de ferramentas. Se você passar o mouse em cima, você vai ter o menu. E você tem o teste sua API. Aqui dentro de ferramentas, a gente também tem o site do Aprendendo a Testar. No Aprendendo a Testar, a gente tem uma descrição de várias ferramentas que você utiliza aí na área de testes. Ó, inclusive tem um bug, eu não coloquei aqui o link. Vou utilizar aqui no menu mesmo. Teste as ferramentas. Teste de API. Então a gente fez o mesmo teste de buscar a lista de usuários, uma ferramenta sem precisar instalar ela. Ah, tá. Tinha uma outra ferramenta que eu ia utilizar, que é uma ferramenta que a gente também não precisa instalar ela, mas a gente precisa ter usuário para ela, e tem coisas pagas. Vamos entrar aqui no Run Scope. Run Scope. Ela é uma ferramenta online também, você consegue fazer todos esses testes que a gente está falando dentro dela. E ela é muito amigável para a galera de alto nível. Por exemplo, o seu PO consegue utilizar. Vou abrir ela aqui que já está aberta no meu outro navegador. Então aqui, eu tenho o RunScope, ele é da BlazeMeter, né? Então eu tenho aqui os meus testes serem realizados. Eu tenho aqui o lista, né? Lista usuários. Vou criar um teste. É o mesmo teste lá que a gente fez. Deixa eu abaixar aqui para ver mais fácil. Então a gente tem o teste que mostra a página com a lista de usuários, né? Vou fazer da página 1 aqui. E eu vou fazer esse mesmo teste no RunScope. Aqui, o meu método, que é um get, coloco o meu endpoint, vou fazer da página 1. Ele também consegue colocar autenticação, headers, validar, adicionar parâmetros, validar o corpo, né? E a gente vai fazer aqui ele está rodando aqui, passou, vamos ver os resultados dele. Ele retornou o status 200 e me entregou o mesmo corpo aqui. Vamos ver se é realmente o mesmo corpo? Vamos fazer a comparação aqui no nosso diff checker com o retorno aqui da página o retorno da página da ferramenta da Foral Testes. Procurar as diferenças. Olha, ele me deu o retorno do seguinte, a indentação. Vamos deixar esse cara bonitinho aqui no JSON Viewer, no Code Verify. Verify. Aí ele me retornou aqui. Vou fazer a comparação. Esse lugar errado. Aqui é o lugar que dá vírus pra gente, tá ligado? Vou procurar a diferença e ele não teve diferença. Então, o mesmo teste que eu fiz aqui na ferramenta da Foral Testes, eu fiz o teste aqui no RunScope. Como que eu faço o teste aqui no RunScope? Basicamente, eu vou vir aqui no meu overview. Eu tenho os meus testes aqui que eu consigo verificar também a
performance, né? Ver ver de forma mais fácil, né? Quanto tempo demorou para realizar a requisição, quantos testes eu realizei e tudo mais. Isso nas últimas 24 horas, ou nos últimos dias, ou tem um determinado período. Eu vou criar um novo teste aqui. Eu tenho aqui também uma outra visão dos testes que eu tenho para ser executado. E aqui, ó, no meu monitoramento de API, eu consigo criar ou rodar todos os testes. Eu tenho uma série de funções a ser realizada, integrações, eu consigo integrar com Slack. Mas aqui no caso eu vou criar o mesmo teste que a gente fez em todas as ferramentas. Consultar lista de usuários. Criar um teste. Esse teste, ele já está criando aqui para mim. Ele cria já com o objeto dos passos, né? Eu consigo colocar mais de um passo, adicionar mais um passo aqui. Caso eu vou realizar só um passo e vou buscar lá o URL da página 1, lá no endpoint da página 1. Aqui, né? É isso mesmo, nenhuma configuração. E vou salvar e mandar rodar. Aí ele vai empilhar aqui os testes a serem executados. Está rodando esse teste para mim. E vamos ver se vai listar na página todos os usuários que listou em todas as outras ferramentas. A gente consegue acompanhar ele aqui também. Enquanto estou abrindo meu catálogo aqui, viu? Vamos ver se vai dar tempo. Eita, tá demorando esse teste, hein? Vamos ver o que o pessoal tá falando lá. Mais alguma pergunta? Ó, o Vinícius Pessoni chegou aí. Ô, Marlon, você já conhecia o Aprendendo a Testar? Então, o Aprendendo a Testar, eu criei ele em 2014, se não me engano. Muita gente perguntava qual que era o caminho das pedras. Nossa, e até agora tá rodando. Muita gente perguntava o caminho das pedras. Ah, o que que eu tenho que fazer para começar na área de testes? Então, criei lá o Aprendendo a Testar e fui colocando, passo um, o que que você tem que estudar e tudo mais. Marlon, você tem um grupo de catalão, cara? Manda aí, cara. Eu participo de um grupo de catalão no e-mail, uma lista de e-mails e tem um no Slack. Não, no Skype. Gente, tá demorando demais rodar esse teste aqui. Vou tentar rodar de novo, às vezes mandar cancelar esse cara aqui e rodar outro. API Users. Se você estiver fazendo ao mesmo tempo aí, às vezes o servidor dos caras caiu lá, né? Pode ter acontecido isso também, né? Como é só para teste, esse site da Regrease, eles não devem utilizar um servidor parrudo, não. Se você fizer um teste de performance aí, com certeza vai cair. Você indica aprofundar nos testes de API? O que que eu indico? Olha, eu indico o Karate, o Hash Assured, o próprio HTTPard. É muito bom também porque o Karate e o HTTPard aproxima o PO do time.
Então, se você tem um PO lá que ele te entrega uma funcionalidade mais bonitinha, com as listas de usuário, eu como, vamos lembrar lá vamos lá, vamos inventar aqui, eu como administrador do sistema, gostaria de ver todos os usuários separados por páginas. Beleza, aí o cara te entrega lá uma funcionalidade, uma historinha assim, e você vai quebrar suas histórias aqui. E você vai ter uma documentação viva. Então, com o Cucumber vai te ajudar pra caramba. E aí, a curva de aprendizagem para o HTTP ela é bem baixa. E você consegue usar Page Objects também. Você vai criando seus Page Objects para diminuir para melhorar sua recursividade nos testes. O Karate é o que eu estou utilizando atualmente. Então, ele me entrega tanto a documentação do sistema de testes para APIs, quanto os códigos bem mais simples. E ele também tem um pezinho aqui no Java, né? Então eu consigo ter classes que podem me complementar com o Java. Outra ferramenta que eu indico também é o REST Assured. O REST Assured você pode utilizar ele tanto com Java quanto com Kotlin, né? E o pessoal está usando muito de mercado aí, já não aproxima mais a galera de alto nível, que é o PO, já te aproxima mais a galera mais baixo nível, que é o desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele tende a gostar mais do REST Assured, porque é código. É código... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês um modelo de teste com REST Assured. É que eu tive problemas com o meu ambiente, acho que não vai dar tempo, tem só 9 minutos, mas ele é bem próximo ao programador. Outra ferramenta, rodou aqui, gente, estou falando e rodou. Rodou o nosso teste no Regrease aqui, ó. A gente acabou de fazer o teste no teste no RunScope. Essa ferramenta aqui também, ela aproxima a galera de alta gestão também. E você tem um overview mais bonitinho, mais detalhado, você tem resultados dos testes, você tem gráficos, coisas que as outras ferramentas não têm. E se a autogestão precisa ver como está o monitoramento disso, ela consegue com o RunScope. O problema dela é que ela tem a versão paga, né? Essa versão gratuita eu utilizo aqui para alguns treinamentos, mas em algumas empresas, as empresas que eu dou consultoria que utilizam ele são todas pagas. Já o HTTP você não paga nem o Karate, nem o REST Assured. Só que não tem todo esse visual. O Karate já tem um visual muito legal, muito familiar ao PO. Tem esse diferencial enorme aqui, que já está integrado nele, o relatório. Nas outras também tem relatórios, mas você tem que integrar. Ele já vem integrado, quando você roda ele, já te entrega esse relatório bonitinho para você analisar seus testes. Vou mostrar para vocês aqui, não posso mostrar porque tem NDA, né? Mas eu tenho testes aqui que tem mais de 200 linhas de código aqui. Ver se eu consigo mostrar um aqui para vocês sem ter e não tem, não dá, mostra coisas do cliente. Enfim, então vocês viram aqui hoje os testes de API, o que são testes de API, o que vocês vão ter que testar com a API. Vou voltar aqui na apresentação. Então vocês viram hoje o que é uma API, o que é um microserviço,
qual que é a importância, né? O que está sendo, o que está trazendo essa arquitetura, quais são os testes que estão vindo, né? O que você vai poder testar nas APIs, como que você pode testar essas APIs e por que você testa. Lembrando que eu gosto muito de lembrar o porquê que a gente testa. Não adianta nada a gente realizar esse tanto de testes sem saber o porquê que a gente testa. Para a gente trazer a qualidade de software ao que a gente entrega para o cliente. Não adianta nada a gente ter uma metodologia legal de trabalho, a gente ter uma equipe super foda, se a gente acaba batendo cabeça, acaba abanando o rabo e a gente não entrega um software com qualidade. E o software com qualidade, no caso de uma API, é o que? Um software que entrega a funcionalidade que o cliente espera, com a performance que ele espera, tendo a manutenção que pode ter para o programador continuar esse desenvolvimento, com a segurança necessária e operacionalmente. Não adianta nada a gente fazer tudo isso se o nosso cliente lá, que é o dev, o dev que vai integrar a nossa API com o sistema dele, se ele não consegue integrar. Então imagina que eu tenho lá meu sistema de compra, eu tenho um sistema de pizzaria. E esse sistema de pizzaria, ele tem o login do usuário, o usuário consegue logar, esse sistema de pizzaria, ele tem a lista o cardápio, né, de pizzas, e ele tem o pagamento. E aí, de repente, você integra esse pagamento com a API de um terceiro. E quando você integra com essa API, você tenta integrar com essa API, você não consegue. Então, a operacionalidade dessa API não adiantou nada se ela tem uma super função, se ela tem uma ótima performance, se ela tem uma segurança extrema, sendo que a gente não tem uma entrega de valor na hora de eu integrar essa API. Então, o dev da minha pizzaria não consegue integrar com a API de pagamento. Então, a API de pagamento é ótima, só que ela pecou na hora de operacionalizar isso. O código é só documento. Hoje a gente viu algumas ferramentas, né? A gente viu a ferramenta online, que está lá integrada lá no Farol Testes. A gente viu também o inspetor do navegador. A gente viu o Postman. Nós vimos também o HTTP Party. Nós vimos também o Karatê. E nós vimos o RunScope. Eu fico devendo para vocês o REST Assured, o Catalum, que não vai dar tempo de eu mostrar aqui para vocês um teste. Então, é isso, pessoal. Fez a mão na massa, né? Meus contatos estão aí. Quem tiver alguma pergunta além, né? Já fui respondendo algumas perguntas aí. Ô, Demi, você tá aí? Teve alguma pergunta que você anotou? Alguém fez por outro canal que eu não vi? Opa, tô aqui sim. As perguntas basicamente foram todas feitas aí no chat e a gente foi respondendo de acordo com a demanda. Só uma coisa que o Júnior tinha perguntado, o Júnior Sardella perguntou o que indica para aprofundar nos testes de API. Se o Júnior que está dando tchau aí já puder confirmar, talvez não fique só para automação. Eu acho que a pergunta dele foi mais a título da própria API em si. Não sei se ele já saiu, mas se eu pudesse complementar, eu acho que tipo uma das questões bem importantes para teste de API é a questão de validar o contrato, né? E para quem não sabe o que é contrato em API, essa resposta que o João mostrou aí diversas vezes, né? Tanto do request quanto
do response, validar essa formatação, porque se você está mexendo num software que já está em produção e você está implementando novas funcionalidades, esse contrato não pode mudar. Então, um dos primeiros testes aí que você tem que fazer é validar automaticamente ou manualmente essa resposta para ver se ela continua íntegra, se ela não mudou nada para o que estava desenvolvido anteriormente. Então, acho que é um dos testes principais aí na API, depois os testes funcionais mesmo, né? E basicamente é isso. Quem quiser. E outra questão também, né? O João demonstrou várias ferramentas, né? Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar em API, que eu disse em 2017, né, eu percebi que é bem importante você ter um conhecimento geral, né, sobre as ferramentas de automação de teste em API, mas sempre procurar voltar a utilizar a ferramenta que o time que você está trabalhando utiliza, né? Então, na hora que você precisar de um suporte, quanto mais próximo do mesma linguagem de programação que você estiver do seu time, mais fácil fica para você atuar, porque você tem o suporte de todo o seu time na hora de começar com os testes e também de chegar um momento que você fale assim, olha, o teste, a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é do time, então se você deve mexer em alguma coisa e gerou um novo cenário, então você mesmo pode inserir um novo teste aí na nossa suíte de teste e tal. É bem bacana pensar mais aberto aí com a questão do qual tipo de linguagem de automação utilizar. E eu acho que é isso, Muito João. Quer bem, falar mais alguma muito, coisa? Complementar? muito bem lembrado essa parte do time. Eu comentei ali sobre a proximidade do PO e do Dev, né? Qual que o time poderia utilizar melhor? Seria uma ferramenta que o PO possa atuar, então tem a documentação ali, Cucumber, ou que o Dev possa atuar, com o REST Assured, que é mais código. Mas a gente tem sempre que lembrar e a gente tem que entregar para o cliente. Tem muito lugar que prega a gente fazer, vamos fazer o que o time precisa, vamos fazer o que o time precisa, vamos fazer o que o time precisa, opa, não entregou nada. A gente tem que entregar algo para o cliente com qualidade. Sobre o contrato aí que você falou, tem essa ferramenta, o Sprint Cloud Contract, que te ajuda bastante a criar seus testes de contrato também, né? No próprio Karatê a gente tem os testes de contrato também. A gente valida lá o que o Demis falou. Por exemplo, um e-mail receber um string lá e de repente o pessoal muda e por algum acaso ele vai receber, está recebendo um inteiro. Aí o seu teste de contrato quebra. Então, por isso você fazer isso antes. Acho que na pergunta que o Júnior fez lá, além das ferramentas de funcionais, de performance, tomar cuidado bastante com isso daqui, ó, com a operacionalidade, porque isso daqui não é muito falado dentro das empresas de desenvolvimento sobre qualidade disso daqui. O que a gente entrega como documentação para o cliente é o cara que vai integrar, se ele não conseguir entender o que está escrito aqui, ele não conseguir de forma rápida e fácil integrar com a nossa API, não adiantou nada. A gente fez uma API lá robusta, performática, mas que ninguém integra com ela. Então, essa daí fica a grande lição aí. Muito obrigado, Demis. Tem um outro evento aqui. A gente vai ter um evento aqui hoje, um meetup aqui hoje. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns por esse evento enorme aí para o mundo inteiro, né, cara? Vocês estão aí na Europa organizando esse evento e a gente aqui no Brasil estando junto. Olha só, apareceu o JC, cara. O JC é um dos melhores, um dos caras mais fodas com teste de API do Brasil.
Na próxima Demis chama esse cara, o JC, para apresentar. Ele fez um documento de arquitetura dos testes. Pô, É algo que eu nunca vi, não vi em lugar nenhum. a porta e as janelas estão abertas. Eu divulguei pro mundo a oportunidade aí de vir aí compartilhar. Talvez não tenha chegado até ele, mas se ele tá assistindo agora aí, quiser submeter algum conteúdo, entrar em contato, a gente eu costumo fazer, já é o terceiro ano que eu faço o QA Week online, né? Esse ano aqui eu pretendo trazer alguns meetups, tanto aí no Brasil, com alguns parceiros que estão aí, quanto aqui em Portugal. Mas o canal está aberto para qualquer momento, alguém que tenha um tema, queira falar, queira compartilhar uma experiência, compartilhar uma ferramenta, está aberto. É só entrar em contato comigo aí. E é isso. Valeu, João, pela apresentação. Muito obrigado por ter contribuído muito aí com a divulgação do evento. Bem bacana aí do seu lado também, pelo site, pelo que você constrói aí para contribuir com a comunidade de qualidade. E lembrando que amanhã a gente tem a apresentação também falando mais sobre teste TDD com Daniel Jesus. Amanhã o Oscar volta para falar sobre o que é e como funciona a Kafka. E a Bárbara Cabral, lá de Santa Catarina, vem ensinar aqui como você QA, construir um chapter de QA aí dentro da sua empresa, relacionando com práticas DevOps. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. Aqui já são 9 horas, no Brasil devem ser 6 e 5, né? E eu queria agradecer, a gente teve até gente da Angola hoje aqui, foi bem legal. Como o evento é online, né, para todo canto que fala português, é fácil de transmitir. Quem sabe a gente consiga chegar num momento que a gente possa fazer eventos em inglês também, né? Seria bem bacana. É isso aí, muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima, até amanhã. Até amanhã, quinta e sexta tem mais evento. Um abração, tchau, tchau. Valeu, galera.